Vamos dar início, então, ao nosso estudo bíblico. Vamos ler o Salmo 39, a brevidade e vaidade da vida. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, e então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci. Não abro a minha boca porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim, todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro, contigo e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não sejas mais. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele, e todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos,
e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam doentes com diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. Bem, vamos parar aqui a leitura. Vamos ver alguns pontos importantes para o nosso aprendizado. Como nós afirmamos na pregação de hoje, existe no Novo Testamento uma doutrina que Paulo chamava sã doutrina, que temos de conhecer. Esta doutrina não está escrita nas letras, mas está escrita no Espírito que está por trás das letras. Se a gente não conseguir chegar neste Espírito, a gente não vai entender coisa alguma dos ensinamentos. Nós vamos ficar na superfície. Quer dizer, vamos ficar lendo as letras e fazendo uma interpretação do nosso coração. Pode até parecer que é alguma coisa, mas não é, com toda certeza. É preciso buscar essa doutrina. Veja no versículo 2, o evangelista, ele diz que o Senhor, ele ensinava de uma maneira bem diferente dos outros mestres. Como nós sabemos, Jesus era um rabi. Quer dizer, como ele, havia outros mestres que também em Israel ensinavam. Mas Jesus, ele ensinava com um diferencial. Ele tinha uma autoridade sobre aqueles que ele ensinava. E esta autoridade, ela foi dada por Deus a Jesus. Não é uma autoridade que Jesus adquiriu pelo seu esforço, mas foi dado a ele por Deus. Assim como a doutrina que ele ensinava, ele dizia: não é uma doutrina minha, mas é uma doutrina do meu Pai. Esta sã doutrina que nós afirmamos existir aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento, ela não é uma doutrina das pessoas, de nenhum ser vivente que tenha vivido, que tenha passado por esse mundo em qualquer época, incluindo o Senhor. Ela é uma doutrina que vem do coração de Deus. Olha, estamos diante de algo muito especial. Não é uma coisa de homens. Não foi um filósofo que pensou. Não foi um doutor da lei, nem mestres nas coisas ocultas, oráculos, nada disso. Esta doutrina, ela vem do coração de Deus. E se nós hoje temos à nossa disposição esta doutrina, nós temos que honrar muito o Senhor. Ele está nos dando uma coisa muito especial. E se Ele nos dá, nós precisamos fazer alguma coisa com esta doutrina, com este ensinamento, com este entendimento que Ele nos dá desta palavra. O homem de Deus, ele precisa ter autoridade para falar às pessoas. A autoridade, ela é dada por Deus.
os mesmos dons que o Senhor recebeu do Pai, nós também recebemos como co-herdeiros. Essa é a doutrina da nova aliança. Na aliança antiga, o sacerdote precisava fazer por nós. Na aliança nova, não. Depois do Pentecostes, em que o Espírito Santo foi concedido ao povo, aos que andavam com o Senhor, também nós recebemos, como co-herdeiros, os dons do Espírito. E esses dons não são só aqueles que Paulo anunciou, existem muitos outros dons, e dentre eles está a autoridade para anunciar. Quem tem autoridade anuncia, as ovelhas do Senhor ouvem. As que não ouvem não são ovelhas do Senhor. Irmãos, esta autoridade comunica o poder do Espírito. É o que Paulo dizia, né? Eu estou indo aí não visitar vocês para ensinar doutrinas, mas para comunicar o poder do Espírito Santo. O que significa isso? Nós temos que saber que nos é concedido uma anunciação capaz de tirar o espírito do mundo das pessoas e dar a essas pessoas uma vida nova. Olha que maravilha. Mas será que eu tenho mesmo isso? Eu tenho condições de receber esta autoridade? Tem. Você tem todas as condições para receber esta autoridade. Porém, da nossa parte, existem alguns requisitos, não é mesmo? Primeiro, eu preciso aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. O que quer dizer aceitar Jesus como meu Senhor? O que é o Senhor? É aquele a quem nós nos sujeitamos em tudo. Em tudo. Nós somos servos da casa do Senhor. E como servos e servas, cabe a nós saber qual é a vontade de Cristo. O que Cristo quer que eu faça, eu farei. Essa é uma condição fundamental para você receber a autoridade do Espírito. Eu preciso conhecer a Escritura. O Senhor não vai dar autoridade a um ignorante da palavra. Como é que você vai anunciar, se você não sabe o que está falando? Este servo e serva de Deus precisa ter bom conhecimento da Escritura. Não adianta ler a Escritura de Gênesis ao Apocalipse. Isso é bobagem, não faça isso. Estude. Olha, tem material aqui para estudar a vida inteira. Marque na lateral aí da folha da sua Bíblia os pontos que te parecem mais importantes. Palavras, expressões, dúvidas. Conheça a Escritura, meu irmão, minha irmã. Devora o Novo Testamento. Devora, leia. Faça reflexões. Aceitar Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, ter conhecimento da Escritura e ter o toque do Espírito. Como é que é isso? E quem vai dar o toque do Espírito? Algum pastor? Você conhece algum pastor, irmão Joel, que possa nos dar o toque do Espírito? Só se for do Espírito mau. Porque é do Espírito Santo que vem o batismo, irmãos. Não vem pela mão de ninguém. Nós podemos pedir por pessoas que estão caminhando ao nosso lado, que elas tenham o poder para vencer o pecado, o espírito desse mundo, mas não está em nós o poder de comunicar o Espírito Santo. Nós é que vamos viver uma experiência com Deus. E essa experiência, como é que ela é? De confissão, de penitência. Senhor, eu não devia ter feito isso de maneira alguma. Não é? Eu pequei contra ti porque eu não conhecia a tua palavra.
ore, faça penitência, arrependa-se, chore. Diga que você não é nada, que você não tem mesmo jeito, que se não for o Senhor você está perdido. Faça isso. Esse estado, ele não é um estado assim, vou fazer uma penitência essa semana. Semana que vem já está tudo bem, vamos embora, tudo certo. Não é assim não. Penitência se faz ao longo da nossa vida com Jesus. Aqueles pecadões que a gente cometeu são excelentes para a nossa penitência. São excelentes. Você lembra daquilo, tem uma vergonha danada do que você fez. E isso te faz profundamente bem. É assim que nós somos tocados pelo Espírito. Se isso tudo acontecer, a nossa vida na igreja vai ser uma vida ativa. Nós vamos participar de tudo que a igreja faz. E o Espírito então virá habitar nos nossos corações e nos conceder autoridade para falar. Os irmãos perceberam? Não é obra de ninguém que está fora. É obra do Espírito Santo. Eu entro na casa do Senhor e tudo agora depende do meu coração. Ninguém pode fazer nada por mim. Se tudo correr bem, eu terei a autoridade para anunciar. Fora disso, os discursos são vazios. Pode até decorar a Bíblia, pode fazer várias interlocuções, tudo mais, tal. Ninguém escuta. O sujeito sai ali, vai embora, o diabo tira do coração dele a palavra que foi anunciada. Por quê? Porque é uma palavra semelhante à dos escribas, que não tinham autoridade para falar. Amém? Os irmãos entenderam sobre a questão da autoridade? Querem perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? Nós sofremos por causa das nossas tribulações, das nossas iniquidades, das nossas vergonhas, das dificuldades diárias, mas ninguém está te perseguindo por causa do Evangelho. Não vieram bater na tua porta ou jogar pedras na tua casa por causa do Evangelho, nem na igreja. Por enquanto não jogaram. Quando começar a bater pedra ali por causa de Cristo e eles blasfemarem lá fora o nome do Senhor, bom, aí nós estamos apertados por causa de Cristo. Essas aflições, elas fazem parte da nossa vida com o Senhor. São as marcas de Cristo, como dizia Lutero. Bem, vamos dar sequência aqui rapidinho às ideias. A irmã, ela falou sobre o espírito maligno ter chamado o Senhor de santo de Deus, né? O que quer dizer esta palavra santo? Ela significa ter sido separado para Deus. Isso significa também que nós fomos tirados, né? Tirados de uma situação de penúria espiritual, nós fomos tirados da escuridão para nós sermos reconstruídos, né? O Senhor, Ele destrói em nós o homem velho por meio da ação da palavra e constrói um homem novo. Esse processo de reconstrução do homem, ele chama-se santificação. Nós somos os santos de Jesus e Ele é o santo maior, o santo de Deus, que foi enviado para nos tirar do buraco onde nós nos encontrávamos. Tá bem? Então, esta expressão, o santo de Deus, também é usada nos profetas como o santo de Israel. É a mesma expressão, tá bem? O santo de Deus e o santo de Israel é o Senhor Jesus. Tá bem? É a mesma pessoa. Vamos dar a sequência então, vamos lá? Esta autoridade que eu disse aos irmãos, que a gente recebe do Senhor para anunciar, ela também se exerce sobre os espíritos malignos, conforme a gente vê aí nos versículos 25, 26 e 27. O Senhor diz ao espírito para sair, e o espírito, ele sai da pessoa. Nós também
nós, em uma dimensão bem menor, né, do que o Senhor, podemos fazer a mesma coisa. Se nós estivermos diante de alguém que está perturbado por espíritos malvados, nós não temos que conversar com espírito, nós temos que afastá-lo, em nome do Senhor. Tá bem? Usar da autoridade que o Senhor nos concede para afastar o espírito maligno. A autoridade que Deus nos concede, ela nos é dada durante a santificação, durante a reconstrução do homem. O Senhor moe o vaso velho e faz um vaso novo. Isso acontece ao longo da nossa vida na igreja, com Jesus. Ele vai aos poucos nos concedendo os dons, na medida em que nós vamos amadurecendo para Ele. Os dons de Deus não vêm de uma hora para outra. É muito comum nós encontrarmos crentes que chegam na igreja e já quer ter o dom do Espírito Santo. Não é possível. Não é possível. Uma outra referência interessante a nós observarmos é a que está no versículo 29 até o versículo 31, em que a sogra de Simão estava deitada com febre. E o Senhor chegou a ela e tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou. Aqui nesse caso, nós não vemos Jesus orar, nós não vemos Jesus clamar, não vemos Jesus dizer nada. Ele simplesmente tomou a mulher pela mão e a levantou, e a febre saiu. Usando de uma interpretação alegórica, nós todos somos almas que estão enfermas, deitadas. Precisamos ser levantadas por Cristo. Temos que aprender direitinho o que significa estarmos enfermos. Não é uma enfermidade, como nesse caso aqui, que era uma enfermidade física. Nós estamos enfermos por uma doença espiritual. Alguns diriam uma doença moral, que afeta o nosso comportamento, a nossa conduta. No ponto de vista das Escrituras, podemos afirmar com toda certeza que não há cura para a nossa doença. Absolutamente, nós somos doentes incuráveis, porque essa doença não tem cura. É um domínio que o espírito do mundo exerce sobre a nossa conduta. É uma doença espiritual, ela não é uma doença que se pode tratar com remédio. Tá bem? Nascemos enfermos. E aí, na medida em que a vida vai se desenvolvendo, essa doença vai se apoderando de nós com várias facetas. Ela pode nos fazer pessoas violentas, pessoas mentirosas, pessoas vis, pessoas orgulhosas, pessoas com desvios de conduta em relação ao que o Senhor diz que é certo e errado. Essa doença se desenvolve em nós de diversas maneiras: desonestidade, vileza. Nascemos enfermos, de posse da doença. Todo mundo nasce assim. E só existe um remédio. Isso no ponto de vista da Escritura. Não estamos falando aqui sobre medicina, sobre psicologia. Não estamos falando sobre isso. A doutrina da Escritura não tem nada a ver com a ciência do mundo. Não faça confusão. É outra coisa. Na doutrina da Escritura, nós já nascemos com este germe. E aí, na medida em que a personalidade se desenvolve, de nós se apodera vários males vindo desta semente maligna. Seria o pecado original.
Nascemos com a marca da transgressão. Isso é por causa da origem da alma. Quando ela se desprende de Deus, ela cai na inconsciência e passa a habitar na escuridão. Imagina quando Deus cria a alma e entrega para que ela nasça no ventre da mãe, como a alma se separa dele, ela separa da luz e mergulha na escuridão e passa, quando nascer, a ser guiado por ela e não pelo Espírito de Deus, até que o Espírito de Deus venha encontrá-la novamente. E olha, é o Espírito de Deus que vem encontrar a alma, não é a alma que vai encontrar o Espírito de Deus. A Escritura toda nos ensina isso. Isso é um princípio que nós não podemos esquecer. Se Ele não nos procurasse, nós ficaríamos eternamente no escuro. E a nossa vida seria um verdadeiro inferno. Então, qual que é o remédio? Qual o remédio? Ixi, mas que crente fraco, hein? Qual que é o remédio, gente? O que você falou, Cisomar? A palavra. Jesus. Vixe, aqui eu tenho um problema aqui. Uma disse Jesus, outra disse a palavra. O que eu posso fazer? Eu preciso harmonizar. Ou pelo menos eu preciso de definir qual que é o mais importante. Tudo bem. Mas nós não conseguimos resolver o problema. Eu quero saber se a palavra, o remédio é a palavra ou é Cristo? É Cristo ou a palavra? Cristo. Quem diz que é a palavra, levanta a mão. Uai, arrependeram? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Minha irmã, tem gente que conhece essa escritura de Gênesis ao Apocalipse e prega essa escritura de uma forma distorcida. A palavra em si não tem nada. A palavra sem espírito não é nada. E quem morreu na cruz não foi a palavra, foi Jesus. Entendeu? Quem expiou o pecado na cruz pelo derramamento do sangue foi o Senhor, a quem nós devemos honrar. Ele é o remédio. Você pode dar uma escritura para uma pessoa, se ela não tiver Cristo, ela só faz bobagem com a escritura, como estão fazendo aí, nós estamos vendo, não é? Quantas pessoas falam o nome do Senhor aí, envergonham o nome do Senhor, com a Bíblia na mão? Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Então Jesus é o remédio. Daí vem a palavra, a importância dela, dos dons e as demais coisas. Está certo? Mas é o Senhor que morreu na cruz para nos salvar. Isso ficou claro? O que você falou, Jorge, está certo, não está errado. Mas você já falou com o remédio em andamento. Qual a primeira coisa que nós falamos hoje? O primeiro princípio. Você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é o primeiro passo. Se você não aceitar Jesus, não tem nada a fazer. Eu posso me arrepender e não aceitar Jesus, concorda? Quantas pessoas dizem, estou arrependido? E daí? Se você não aceitar Jesus, se Ele não entrar na sua vida, seu arrependimento não serve para nada. O arrependimento só é verdadeiro quando nós temos Jesus no coração. Então Jesus é o remédio. Primeiro passo. Entenderam direitinho até aí, irmãos? Podemos seguir? O irmão Wilson queria fazer uma consideração, irmão. A solução é Jesus. Sem dúvida. A doença saiu. Ela já estava boa. Que maravilha, né, irmão? Ele vai chegando, o bem vai se instalando. Amém. É verdade. Nós só somos alguma coisa quando Jesus entra na nossa vida em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Mas o que eu queria dizer aos irmãos, para nós concluirmos, a questão da sogra do Simão. O Senhor chegou ali e tomou
a mulher que estava acamada e a colocou de pé, e a doença foi embora. Veja, ele não pregou, ele não ensinou, embora pregasse, embora ensinasse, ele não fez um lodo e colocou na boca dela, como fez em outras circunstâncias. Ele simplesmente foi lá e a amou, e a levantou. Não perguntou para ela se ela tinha pecado, não perguntou para ela o que ela tinha feito para ficar com febre. Percebe como funciona a ação misericordiosa de Cristo? É uma coisa maravilhosa, irmãos. Quando Ele chega para nos levantar, nós que estamos com essa doença infernal, porque é uma doença dos infernos, né? Ele não pergunta, simplesmente levante, deixe Jesus levantar você e tirar a sua doença espiritual, irmãos. Essa marca que nós trazemos do nosso nascimento. Ela sai. Ele não vai nos perguntar pelos pecados. Assim também, quando nós vamos ajudar alguém, nós temos que chegar abençoando, amando. Jesus nos envia para ajudar alguém, um irmão, uma irmã. Ele nos envia para socorrer alguém que está perturbado, atormentado. Nós chegamos lá, queremos fazer uma investigação, não é? Sentamos, vamos conversar. Olha, conta para mim o que está acontecendo. Entende, irmãos? Nós precisamos mesmo saber sobre algumas particularidades da vida da pessoa a quem a gente quer ajudar. Mas a primeira tarefa é chegar amando, é chegar levantando, é chegar abençoando, é chegar orando, clamando ao Senhor. A irmã Marilda disse com procedência, a oração fazia parte da vida dele. Fazia parte. Que hora que ele orava? O que está escrito aqui? Que hora que o Senhor orava? Hã? Confere aí, irmãos. O Senhor, versículo 35. Acompanha comigo. Que hora que o Senhor orava? De manhã. O que é que o pastor da igreja diz para a igreja fazer de manhã? Orar. A igreja tem orado de manhã? Amém. Que hora? Pois não, irmão Wilson? Amém. É Salmos, irmão? Acho que é Salmos. Da palavra? Me parece que é Salmo essa escritura. Vamos ver direitinho depois para trazer para os irmãos. Não é? De madrugada. Que hora que o Senhor levantava? Era às 8 da manhã? Às 9? Bem cedo. O Senhor começava bem cedo, orando. Orando. Não é cedo, é muito cedo. Muito cedo. Ele começava muito cedo. Provérbios 8, 17. A referência dada pelo nosso irmão Wilson sobre a passagem. O Senhor busca aqueles que de madrugada o procuram. Olha que maravilha. E a palavra é maravilhosa. Ela quer que você se levanta cedo, se prepara, que você tenha um dia de boas coisas. Não fique em casa dormindo até 9, 10 horas da manhã. Não faça isso, isso é uma perda de tempo espiritual. Não tem nada a ver com a vida terrena. Eu não sei se o Senhor descansava de vez em quando até mais tarde. Na Escritura não está escrito isso, então não posso ensinar. O que está escrito é que o homem levantava muito cedo. Para nós concluirmos, versículos 38 e 39. O Senhor diz assim: mesmo diante de uma multidão que o buscava, Ele disse aos discípulos: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas dos judeus por toda a Galiléia e expulsava os
demônios. O que o homem e a mulher que andam nos passos de Jesus precisa fazer? Qual é a tarefa principal? Anunciar, pregar. Essa é a tarefa principal. Olha, nós temos que dar comida para os pobres, temos que vestir os nus, guardar os estrangeiros, nós temos que visitar os enfermos, orar por eles. Nada disso está dispensado. Isso é consequência do amor de Deus que habita nos nossos corações. Não fazemos isso para agradar a Deus, mas não podemos deixar de pregar a palavra. Para isso vim, para anunciar o reino. Essa é a tarefa nossa, principal. O problema sério, o grave problema da palavra é que ela aborrece as pessoas. Esse é o grande mal. Quer dizer, é o grande bem. Para aqueles que recebem é maravilhoso, não é? Para os incomodados, paciência. Um dia o Senhor cuidará deles. Nós temos que encontrar as ovelhas. É isso que nós precisamos fazer. Encontrar as ovelhas do Senhor. E todos vocês estão sendo chamados para anunciar, justamente por causa das ovelhas perdidas. Nós não viemos chamar o mundo, mas viemos chamar as ovelhas perdidas do Senhor. Elas ouvirão a voz do Senhor, que ressoa nos nossos corações, com autoridade. Elas ouvirão. Vamos anunciar? Eu vejo boas coisas para esta igreja, hein? Amém? Irmão Wilson, vamos lá, irmão Wilson? Vamos anunciar essa palavra? Olha, vai chegar o dia que nós vamos ter que bater nas portas, hein? Oh, graças a Deus, precisamos ouvir o senhor falar dessa experiência. Quem sabe o senhor tem boas coisas para nos falar da sua experiência com Cristo. Que Deus abençoe, né? A nós todos. Irmãos, vamos orar? Senhor, mais um dia estivemos em contato com a Tua palavra. Agradecemos a bênção de ter tido o Teu Espírito entre nós, falando pela boca de todos, e nos confortando e nos dando bom entendimento. Nós gostaríamos de pedir que o Senhor selasse esses ensinamentos, e que de maneira alguma o inimigo nos roube, que nós possamos estar firmes e fortes e guardados para aquele dia. Nós queremos te pedir bênção sobre a vida da nossa irmã Maria Helena, que veio de Presidente Prudente para visitar a comunidade, que ela seja abençoada, ela e também a outra irmã que veio com ela, que sejam abençoadas as irmãs, que elas possam levar daqui boas coisas, e o Espírito Santo possa guiá-las, a partir de agora, pelos caminhos de Deus. E que o Senhor seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.